Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, olha que é um vídeo bastante importante, a gente vai falar a respeito de como algumas empresas podem se comportar a partir, e até chegar à data da divulgação dos resultados do segundo trimestre e como também a gente pode encarar isso e tirar também alguns proveitos, tá? Bom, aqui a gente vai ter o calendário dos resultados do segundo trimestre de 2023, tá? Relacionado a algumas empresas. A gente não vai focar em todas, né? Porque isso seria impossível, tá? Mas a gente pode focar em algumas bastante estratégicas. Só que antes disso, eu vou convidar você a fazer uma análise melhor do Ibovespa como um todo. E antes da gente fazer essa análise, por gentileza, se inscreva aqui no canal, comente nos nossos vídeos e deixe também o seu joinha se você gostar, que isso vai nos ajudar bastante. Mas vamos lá. Isso daqui é muito importante a gente mencionar. Hoje, 31 de julho, Ibovespa fecha o dia em alta e acumula rentabilidade positiva em julho. Preste atenção de como isso pode ser reflexo dos resultados que virão ou até pode impactar nos próximos resultados. Uma coisa que eu quero que você note é que o Ibovespa hoje fechou na casa dos quase 122 mil pontos. O Ibovespa também que vem nessa crescente, levando em consideração 2022, o Ibovespa já teve esse crescimento aqui, vamos ver em termos percentuais, de quase 20%, ok? Isso no gráfico de um ano. Mas uma coisa que a gente pode olhar é justamente aqui nos últimos 6 meses. Os últimos 6 meses também nos dá uma variação positiva do Ibovespa. Só que eu vou baixar um pouquinho esse gráfico para a gente focar nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias, a gente teve esse pico aqui, que o Ibovespa subiu apenas 2,41%. Se for com relação ao dia de hoje, quase 2%. Só que quando a gente pega os prazos, entre os 6 meses e a gente desconsidera, digamos assim, esse último mês que passou na bolsa, mais ou menos aqui assim, mais ou menos nessa casa aqui, eu também não vou ser sujo de pegar o fundo, de pegar a mínima que teve, mas se a gente pega algo nessa casa, a gente percebe que o Ibovespa teve uma ótima crescente de aproximadamente aí 15% e isso pode ser, com certeza, um forte indício de esperar bons resultados das empresas aqui da Bolsa de Valores. Por quê? A gente sabe que as cotações, o valor de mercado de cada empresa, ele tende a acompanhar justamente os resultados daquela empresa. Pense comigo aqui o seguinte: imagine que a Petrobras teve 2 anos assim de fortes lucros, sabe, distribuindo bons dividendos, sempre batendo recorde de lucros. É de se esperar que, caso as ações não estejam muito valorizadas, é de se esperar que em algum momento essas ações vão se valorizar tão quanto os resultados que a empresa vem tendo. Em contrapartida, se você pega, por exemplo, a IRB, que veio tendo resultados ruins nos últimos anos, o que aconteceu foi o que já era de se esperar, que as cotações daquela empresa também caiam, e tendam a rentabilidade que aquela empresa está tendo no quesito lucro, no quesito lucratividade para a própria empresa. E quando a gente analisa o Ibovespa no geral, e a gente vê que com relação ao último trimestre, que foi o primeiro, até esse segundo trimestre, a gente percebe que a bolsa como um todo está crescendo. Ou seja, as expectativas para os resultados do segundo trimestre são extremamente positivas, são extremamente boas, e o gráfico do Ibovespa é justamente um reflexo daquilo que pode acontecer. Ou pode acontecer o contrário, tá? E após os resultados gerais desse segundo trimestre, o que pode acontecer é que o gráfico do Ibovespa, a pontuação do Ibovespa comece a cair para acompanhar os resultados. Mas, ao que tudo indica, é que nesse segundo trimestre a gente vai ter bons resultados das nossas empresas aqui na Bolsa. Bom, algumas empresas já divulgaram os seus resultados, como a WEG, que é uma
A empresa está sempre aí sendo comentada, né? Também o Santander, o Assaí também. E nesse ponto aqui, eu queria ter a oportunidade, pode ser que eu faça isso em um outro vídeo, para comentar os resultados do Assaí, principalmente por ser uma empresa que é do setor do varejo, também levar em consideração que a inflação está alta e a gente fazer um balanço de como estão os lucros do Assaí, tentar fazer mais ou menos uma projeção de como isso pode ficar, mas também nada tão atrativo, né? Nada tão esperançoso enquanto a inflação estiver alta, tá? Já com relação à VEG e a Santander, são duas empresas boas, a VEG aí performando, né? Sempre nas alturas, então seria interessante a gente ver também os resultados da VEG para esse segundo trimestre, comparar com os outros segundos trimestres dos anos passados, para saber, né, ter uma ideia se a VEG vai continuar entregando bastante assim, e o seu reflexo, como a gente sabe, né, tendo sempre altos patamares nas cotações. A da EDP Brasil saiu também os resultados, mas eu não consegui encontrar na página de relação com os investidores. Eu queria saber como foram os resultados da EDP, principalmente depois de ter saído da bolsa, né? Cria-se esse mistério aí para saber como ficou, porque aí talvez dê uma tristeza maior aos investidores depois de saber, digamos, que tenha tido ótimos resultados, né? Se os resultados não foram tão bons, paciência, mas é uma empresa também que eu acredito que continuaria dando ótimos resultados aos acionistas. As duas empresas que a gente tem aqui em carteira, que é a ISA-CTEP. Estava olhando aqui agora no site da relação dos investidores, no RI, ainda não saiu nada. Estou curioso para saber, porque é uma empresa que tinha um bom histórico de pagar dividendos, tá? Mas os resultados ultimamente não tinham sido tão bons, os lucros não tinham sido tão bons. Com isso, baixou a distribuição dos dividendos. Uma outra empresa é a Klabin. Essa, com certeza, eu vou comentar aqui no canal sobre os resultados, principalmente por ser de um setor que a expectativa é que cresça bastante, tá? Então, isso é algo para a gente ficar de olho. E, por fim, duas outras empresas, né? Que a gente vai olhar aqui, que primeiro é a Petrobras, ok? E também o Banco do Brasil. Embora a Taesa seja uma empresa também que a gente tem aqui em carteira, tá? Eu acredito que os resultados da Taesa irão vir bons, tá? Como sempre, a Taesa vem sempre trazendo bons resultados, mas uma empresa que eu não tenho ainda nesta carteira aqui, ok? Que é a Petrobras, principalmente com relação a esse último anúncio da Petrobras, que foi com relação à política de remuneração aos acionistas, também a recompra das ações. Algumas ressalvas eu tenho que fazer com relação ao último vídeo que eu fiz, que foi aquilo de baixar a distribuição do caixa livre, que era de 60% para 45%. A expectativa era que ficasse na casa dos 40%. Fixar em 45%, ok, está acima dos 40%, né? Mais reduzir dos 60% para os 45% já é algo não tão bom, eu posso considerar que seja algo ruim. E também o tipo de política que foi feito, que vai envolver, vai dar uma mexida lá no Capex. Eu vou falar isso em outro vídeo, tá? Isso pode trazer problemas para quem quer lucrar e receber os dividendos da Petrobras, mas também o ponto positivo foi que vai ocorrer recompra de ações e eu julgo extremamente importante, tá? Mesmo que isso não seja nenhuma recomendação de vídeo, incluir a Petrobras na carteira justamente por conta dessa recompra das ações. E a data, né, tá para o dia 3 de agosto, ok? Vai ter a teleconferência no dia 4 de agosto. Eu particularmente vou tentar acompanhar tudo isso para saber como serão os resultados da Petrobras, mas aqui eu mais estou querendo saber, esperando, ansioso pela divulgação dos resultados, é justamente o Banco do Brasil, uma das melhores empresas aí que eu tenho em carteira. E numa conversa pessoal assim entre amigos, eu super falaria bem do Banco do Brasil, ok? Justamente porque é uma empresa que está com um PVP baixíssimo e a depender dos resultados desse segundo trimestre, tudo indica que pode aumentar o valor da cota dessa empresa, do Banco do Brasil, sem falar nos dividendos que a empresa sempre faz com relação aos resultados do trimestre. Ou seja, né, se vier bons resultados para esse segundo trimestre do Banco do Brasil, eu particularmente
pretendo aumentar as minhas posições no Banco do Brasil para receber os dividendos que serão distribuídos acerca desse segundo trimestre. Com relação à Petrobras também, se os resultados forem bons, né, 45% é 45% de um valor grande ou de um valor pequeno. Então, os 45% eu vou querer que seja de um lucro grande, né? Então, vou ficar atento também para saber como serão os resultados da Petrobras. Espero que você tenha gostado desse vídeo, é mais um vídeo informativo, né, aqui numa conversa franca. Caso você tenha gostado, deixe seu joinha, tá? E nos acompanhe nos próximos vídeos. Então, até isso, até mais. Valeu, falou, tamo junto.